E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma aula de resolução de exercícios, certo? Na aula passada, eu enviei uma lista de exercícios para vocês com 4 questões tratando, das aplicações das leis de Newton, Como é que a gente opera com problemas que envolvem as leis de Newton. Então, hoje a gente vai resolver essas questões juntos, tá? Eu espero que vocês tenham tentado e que hoje seja só realmente para esclarecer algum tipo de dúvida. Então, vamos lá. Primeira questão. O que dizia a primeira questão? Uma folha, deixa eu pegar aqui meu laser. Uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Vamos grifar isso aqui, de velocidade constante. Só informação importante pra gente, certo? Velocidade constante. Determine a força resultante. Então, a gente precisa saber qual que é a força resultante sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força da resistência do ar, tá? E a aceleração da gravidade, pra gente, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu pegar agora a caneta. Daí, o que a gente sabe? A questão disse que a folha cai com velocidade constante, tá? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, Por quê? Porque a aceleração, como é que a gente calcula? É velocidade final menos velocidade inicial, certo? Se a velocidade é constante, é porque a velocidade final é igual à velocidade inicial. Isso aqui vai dar zero, ok? Então, quando a velocidade é constante, a velocidade não varia, então a aceleração é igual a zero, tá? Mas a gente sabe, pela segunda lei de Newton, que a gente pode calcular forças resultantes como massa vezes aceleração, A força resultante é a massa vezes a aceleração. Atenção para essa fórmula aqui. Essa fórmula é a fórmula mais importante que a gente vai usar para resolver esses exercícios, tá? Força resultante com a massa vezes a aceleração, tá? Como a aceleração aqui é zero, eu não preciso nem me preocupar que a massa está em grama, ok? Então, vai ficar 0,3 vezes zero, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, a força resultante, nesse caso, é zero, tá? Determinamos a força resultante. Só isso, a questão, bem tranquila, Vamos para a próxima. Um bloco de massa 50 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal por uma força F de 220 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é igual a 0,2, calcule a aceleração sofrida pelo corpo. Então, qual é a situação que a gente tem? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. O meu desenho é triste, mas vamos lá. Eu tenho um bloco de massa de concreto. Aqui, ele tem 50 kg. Tá? E ele está sendo empurrado sobre uma superfície horizontal. Tá aqui, ó. Superfície horizontal. Ele está sendo empurrado com uma força de 220 newtons, certo? Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície, tem um atrito aqui entre o bloco e a superfície, certo? Esse atrito tem um coeficiente, uma medida, tá? Essa medida é o quê? 0,2. A questão está pedindo para a gente calcular a aceleração sofrida. A gente sabe que toda vida que uma força é exercida sobre um corpo, esse corpo vai ser acelerado,
E essa aceleração depende da massa desse corpo e da força desse corpo. Isso quem diz pra gente é o quê? A segunda lei de Newton, tá? Vocês vão ver que nesses problemas a gente basicamente vai usar a segunda lei de Newton. E aí o que foi que a gente viu? Ó? Que aqui existe uma força chamada força atrito, tá? Existe uma força atrito que atua no sentido contrário, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar de cor. Eu vou redesenhar isso aqui para não ficar em cima do que já foi escrito, tá bom? Rapidão. Vamos lá, redesenhar. Eu tenho o bloco aqui de 50 quilos, né? Vou escrever só 50, vocês sabem que é quilos. Que está sobre uma superfície horizontal, certo? Sendo empurrado por uma força de 220 newtons, tá? Mas a gente sabe que entre essa superfície horizontal e o bloco tem um atrito, certo? Pense aí, você tá com vamos pensar assim, uma garrafa de água em cima da mesa. Quando você passa a garrafa de água em cima da mesa, você não sente uma resistência, né? Essa resistência é o atrito, tá? E o atrito, ele se coloca no sentido contrário do movimento. Então, ó, se a força está sendo para lá, o atrito vai ser para cá. Então, tem uma força de atrito aqui, que a gente chama de Φ. Ok? Tem uma força de atrito aqui. Para a gente calcular essa força de atrito, a gente usa essa formulazinha. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Que força normal é essa, professora? Vou pegar aqui outra cor. Força normal é a força que o bloco está exercendo sobre a superfície, né? Força normal. Sorry. Olha a besteira aqui que eu ia falando. Força que o bloco exerce sobre a superfície é a força peso, né? Vamos lembrar. Força normal é a força que a superfície exerce sobre o bloco. Aqui, normal. Tá? E a normal é exatamente a força-peso. É igual em módulo a força-peso. Isso aqui, vamos lembrar da terceira lei de Newton. Isso aqui é um par ação-reação, certo? Na medida em que o bloco exerce uma força sobre a superfície também exerce uma força sobre o bloco, que é a normal. A força que o bloco exerce sobre a superfície é a força-peso. A força que a superfície exerce sobre o bloco é a força normal. Como são par ação e reação, elas são iguais em módulo e só diferem no sentido, né? Uma vai para baixo, a outra vai para cima. Tudo bem? Então vamos continuar. Como é que a gente calcula a força de atrito? Ó, quem é que a gente está calculando? Isso aqui, a força de atrito, certo? Que é a força, né, de resistência ao movimento, certo? A força de atrito é calculada a partir dessa fórmula aqui, ó. Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Mas eu não acabei de dizer para vocês que a normal em módulo. Módulo quer dizer o que, gente? Tamanho, né? Em módulo, a normal é igual ao peso. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Igual ao peso. E o peso, a gente sabe desde o ensino fundamental como medir, né? É massa. Gente, tá ruim, viu, meu mouse hoje? O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu consigo calcular o valor da força normal fazendo isso aqui, ó, massa vezes gravidade, tá? Então, ó, eu só repeti aqui, μ é o coeficiente de atrito cinético e N é a força normal, que é igual ao peso. N é massa vezes gravidade, tá? Então, a gente consegue calcular
a força de atrito. Vou apagar tudo isso aqui para não ficar atrapalhando a leitura. Devia ter desenhado aqui. Então vamos calcular a força de atrito. Todo esse blá 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 que eu fiz agora para vocês, né, foi para explicar por que a gente precisa calcular a força de atrito, tá? A força de atrito, então, vai ser coeficiente de atrito vezes a normal, só que a normal é massa vezes aceleração da gravidade. Coeficiente de atrito, a questão disse que era 0,2. A massa, a questão disse que era 50 quilos. E a gravidade a gente sempre usa, né? A não ser que a questão diga o contrário, a gente usa como 10, tá? 0,2 vezes 10 é 2. E 2 vezes 50 é 100. Então, a força de atrito é igual a 100 newtons. Mas, por que a gente está calculando a força de atrito, professora? Vamos ver aqui. Se essa força ela é aplicada para parar o corpo, a sua velocidade vai ser o quê? 0, né? A força que está sendo exercida sobre o corpo, ó, essa força aqui, tá? Ela está sendo usada para parar o corpo. Lá vai eu desenhar de novo. Bom que a gente treina. Tá aqui o corpo. Menino, se eu fosse ganhar a vida desenhando, eu tava lascada. Acho que eu já disse isso para vocês, né? Vamos lá. Tá aqui o corpo, que tem 50 quilos, tá? Tá sendo aplicada uma força, ele tá sobre uma superfície horizontal, né? E tá sendo aplicado... Deixa eu botar os 50 aqui para vocês lembrarem que ele tem 50 quilos. Tá sendo aplicada uma força sobre ele, né? Uma força de 220... Eita, peraí ainda. Eu fiz foi saindo, pô. So sorry. Fiz foi sair. O que eu fiz aqui? Vou parar essa aula para verificar. Eu perdi um slide, tá? Vou parar essa aula aqui e aí a gente retoma na próxima, tá bom? Cheiro.